Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus. Por que quatro evangelhos? Queridos, este vídeo, Por que quatro evangelhos, será uma defesa aos quatro evangelhos canônicos, mais precisamente aos evangelhos sinóticos. Para este vídeo, eu estarei fazendo uso deste material aqui, que é um material simples, de minha autoria, simples assim no conteúdo. Que material é esse? Esse é um material em 76 páginas, que é o material de apoio que eu confeccionei para o meu seminário de manuscritologia do Novo Testamento. É um seminário que eu, depois no final desse vídeo, eu vou estar falando dele, tá bom? Deste seminário. Você pode estar fazendo comigo, aí você terá informações completas sobre os escritos do Novo Testamento de forma manuscritológica, técnica, científica, usando o método eclético, histórico crítico, histórico gramatical e demais métodos, ok? Então vamos lá. Por que quatro evangelhos? Antes disso, dê o seu like, compartilhe. É importante você compartilhar os meus vídeos, você comentar, porque isso me ajuda na divulgação e, consequentemente, mais pessoas serão alcançadas. Então faça isso. Se esse vídeo lhe ajudar, compartilhe-o, comente, divulgue e dê o seu like. Por que quatro evangelhos? Para nós tratarmos esse assunto, nós precisamos primeiro entender como surgiu o problema. Durante 18 séculos, os quatro evangelhos na ordem que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nunca foram questionados. Nunca haviam sido questionados. Desde que Santo Agostinho, bispo de Hipona, colocou esta ordem que nunca se foi questionado. Contudo, no século XVII para início do século XVIII, Herman Samuel Reimários, os chamados fragmentos de Reimários. Depois eu posso estar passando esses fragmentos aí, caso alguém se interesse em tê-los. Reimários começou, devido ao abuso da igreja, Reimários começou a dizer que a fé racional contrariava a fé da igreja. Contrariava a fé da igreja. Em 1774, Lessing, que é o Gotthold Ephraim Lessing, publicou os fragmentos de Reimários e isso explodiu, fazendo com que novas perspectivas começassem a ser apresentadas em relação à origem dos nossos evangelhos. Para Lessing, com base em Reimários, os cristãos judeus do primeiro século, eles possuíam evangelho em hebraico, um evangelho em hebraico que serviu de base para os nossos evangelhos que temos hoje. Ok. Contudo, Schleiermacher, o pai da hermenêutica, que ironia, fez uma interpretação dos ditos de Papias, os fragmentos de Papias, aqueles fragmentos de Papias. Nos ditos de Papias tem uma sentença que diz assim, abre aspas, Matthaios men hebraidi dialecto, Mateus verdadeiramente no idioma hebraico, talogia sinetaxato, ou seja, os ditos coligiu, juntou, reuniu. Kai hermeneusen di alta hos endinatos recastos, e os traduziu cada um como pôde. Então, essa expressão ditos, talógia, os ditos que Mateus escreveu em hebraico e os traduziu como pôde, com base nesses ditos e em Lucas capítulo 1, versículo 1, que diz assim, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já me informado minuciosamente de tudo. Observe que Lucas vai dizer que ele está escrevendo depois de muitos terem apresentado narrativas, diegeses,
relatos, narrativas, ditos. Então, com base nisto e nos ditos de Papias interpretados por Schleiermacher, os nossos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles não são fontes primárias, mas eles são resultados desses ditos que existiam em hebraico ou em aramaico. Esses ditos de Mateus, de Papias, interpretados por Schleiermacher, depois foram atribuídos por Carl Ludwig Schmidt e Martin Dibelius, o grande e famoso Dibelius, atribuído aos evangelhos como formas lendárias. Vamos entender isso aí. Primeiro, existiam os ditos antes do evangelho. Segundo, esses ditos agora, conforme Dibelius e Schmidt, esses ditos existiam sobre formas lendárias. O que é que se tem aí? Existiam ditos como fontes. Você tem aí a teoria das fontes. Quais as fontes para os evangelhos? Esses ditos aforismáticos. Ok? Ok. Teoria das fontes. Esses ditos existiam sob formas proverbiais e de lendas. O que é que você tem agora? Teoria das formas. Então, os nossos evangelhos tinham fontes que eram os ditos e os nossos evangelhos tinham formas que eram formas lendárias, formas proverbiais, formas de palavras de sabedoria. Aforismas, digamos assim. Ok? Ok. Então surgiu aí a chamada teoria das formas. Os evangelhos tinham fontes e os evangelhos tinham formas. A teoria da redação, que é a redação final, a confecção final dos evangelhos, foi uma confecção, foi uma redação pautada nessas fontes e pautada nessas formas. Portanto, outras fontes primárias e formas lendárias, sapienciais ou proverbiais, sentenças curtas. Com base nisto, dois produtos ou duas fontes produziram os evangelhos de Mateus e Lucas. Quais foram essas fontes? O evangelho de Marcos veio primeiro e a chamada fonte Q, ou Keller, uma palavra alemã para simplesmente fonte. Assim sendo, se os nossos evangelhos dependiam da fonte Q e Mateus e Lucas dependiam de Marcos, por que Mateus e Lucas dependiam de Marcos? Porque Marcos traz muitas sentenças curtas que pode-se perceber ali, inferida ali, nas entrelinhas, os aforismas, as formas sapienciais, as formas curtas, as formas lendárias, as formas proverbiais. Então Marcos viria primeiro. E aquele conteúdo que encontra-se em Mateus e Lucas e que também se encontra em Marcos, então Mateus e Lucas copiaram de Marcos. Mateus e Lucas estenderam as narrativas, copiaram de Marcos e ampliaram. Por isso que Mateus e Lucas, aquelas formas aforismáticas de Marcos aparecem mais alongadas. E os parelhos, que são aquelas palavras semelhantes que estão em Mateus e em Lucas, mas que não se encontram em Marcos, foram extraídas da chamada fonte Q, ou fonte Keller. Com isto, surgiu um outro problema. Qual outro problema? Eu vou pegar aqui o Evangelho de Tomé como modelo. Desculpe-me, tá? O Evangelho de Tomé é um evangelho de 114 ditos, conforme o documento mais completo, datado do quarto século, que é o documento em copta, manuscrito em copta. O que acontece? O Evangelho de Tomé vem sob formas de ditos. São ditos aforismáticos. São semelhantes aos ditos de Marcos, encontrados em Marcos. Você tem fonte Q, que seria a base para os parelhos, aqueles termos paralelos semelhantes em Mateus e Lucas que não estão em Marcos. E se Marcos vem em forma aforismática? Se a fonte Q seriam ditos aforismáticos. Se Papias falou que Mateus escreveu em ditos, que seriam aforismas. E se Tomé está sob forma aforismáticas, sobre formas de ditos, então conclui-se que Tomé encaixa-se melhor com Marcos, que encaixa-se melhor com os ditos de Papias, que encaixa-se melhor com a fonte que Tomé veio primeiro que os nossos evangelhos. Essas são as propostas
técnicas e científicas dos que criticam os nossos evangelhos. Perfeito? Perfeito. E agora, senhores, por que, antes de eu trabalhar, de eu resolver, de a gente tentar resolver o problema, vamos resolver por que isso se tornou quase que consensual. E até alguns seminários protestantes defendem que Marcos é o primeiro evangelho e até defendem a fonte Q. A fonte Q hoje é defendida quase que de forma consensual no meio acadêmico. Embora muitos acadêmicos refutem que com muita maestria. Pois bem, por que essas teorias se tornaram consensuais? Veja bem, vamos entender aqui a Idade Média. Na Idade Média, a igreja estava fazendo uso da sua autoridade, uso abusivo, e a igreja era soberana no quesito religião e ciência. Mas aí começa a surgir, no século XVI, começa a surgir a mãe do humanismo e do iluminismo, que é a Renascença. A Renascença. Humanismo, iluminismo, são produtos da Renascença. Perfeito, perfeito. Surge, por outro lado, Martinho Lutero com a Reforma Protestante. Martinho Lutero está preocupado com a fé em combater os dogmas católicos, mas não em criar um cisma contra o cristianismo, contra os evangelhos. Não, a ideia não é essa. Mas, por outro lado, você tem Thomas Hobbes, você tem John Locke, que vem apresentando propostas de que a razão se sobrepõe à religião. E com isto, aqueles defensores da razão, Reimários, Dibélios, aí você tem posteriormente Hermann Gunkel, começaram a ganhar espaço. Não, a igreja está pregando uma fé cega, um evangelho cego. Nós temos como provar que estes evangelhos não são os evangelhos primitivos. É tanto que Hermann Gunkel diz que a heresia precedeu a ortodoxia. Precedeu a ortodoxia. Com base em quê? Com base em tudo que eu falei até aqui agora, com base nesses ditos de Papias, com base nessa suposta fonte Q, com base nos supostos aforismos de Marcos e com base na forma aforismática de Tomé. Tudo isso veio primeiro que os nossos evangelhos. E agora? O que fazer? Como resolver esse problema? Pois bem, o primeiro passo que todo o teólogo e o manuscritologista honesto precisa fazer é atentar para a ciência dos fatos. Você não pode engolir um pensamento porque alguém está colocando este pensamento, sem que você tenha um exame das fontes, a pesquisa. Você precisa de uma metodologia. Essa metodologia no academicismo é o meio que vai conduzir-te passo a passo para quê? Para uma pesquisa. E esta pesquisa vai investigar as teorias e confirmá-las ou negá-las. Isso é técnico, isto é científico. Isso faz parte da metodologia científica. Pois bem, vamos fazer isso. Vamos primeiro examinar que. Primeira coisa que deve se observar sobre que é que é imaginário, que nunca existiu, que nunca foi vista. Não existe nenhum documento da fonte Q. Essa fonte Q nunca foi vista por teólogo nenhum. Isso são apenas teorias. Erich Mauerhofer, que aparentemente defende que, ele diz o seguinte relacionado a que, abre aspas, como um documento tão importante como este pode ter desaparecido subitamente, ao ponto de não se ter nenhuma menção do mesmo, nem mesmo no início do segundo século. Nenhum pai da igreja fala de que, como também nenhum apócrifo ou pseudoepígrafo o sussurra. Você já começa por aí. Um documento que durante 18 séculos nunca foi mencionado por ninguém. Esta é que. Para complicar mais ainda em relação à existência de que, não há quem Qumran,
na caverna de Corã. Não há quem em Nag Hammadi, não há quem em Oxirrinco. Nas descobertas de Nag Hammadi, nas descobertas de Oxirrinco, principalmente Oxirrinco, onde os fragmentos, os documentos de Tomé foram encontrados. Não existe que nas cavernas. Não existe que nas cavernas de Qumran, encontradas na cidade de Nag Hammadi ou na cidade de Oxirrinco, no Egito. Não existe que. Que nunca foi mencionado em 18 séculos. E nas novas descobertas, que não foi descoberta. Que pode-se concluir com Ether Linnerman. Na página 63 aqui do meu livro, eu faço a citação de Ether Linnerman, falando sobre quê? Ether Linnerman, discípula de Rudolf Bultmann, autora de duas excelentes obras. Duas excelentes obras. A Crítica Bíblica em Julgamento e Crítica Histórica da Bíblia. Abre aspas para Linnerman. Para construir que é necessário recolher o material comum a Mateus e Lucas que eles não compartilham com Marcos. O resultado é uma mistura não somente de ditos no sentido puro, mas também apotegmas, parábolas de todos os tipos e até relato de milagre. Nela não há somente ditos de Jesus, mas também palavras de João Batista. Além do mais, o famoso que começou com uma fonte de ditos, exclui muito do material que deveria formá-lo. Material encontrado tanto em Mateus quanto em Lucas. Será que é preciso mais para mostrar que a hipótese que é tudo menos convincentes? Fecha aspas. O que é que Linnerman está observando aqui? Nos parelhos entre Mateus e Lucas, isto é, naquelas passagens entre Mateus e Lucas que não existem em Marcos, que seria da fonte que, não existe ali apenas ditos. Existe ali parábolas de todos os tipos. Existe ali relatos de milagres, em que toda uma narrativa sequencial e lógica, com geografia, com demografia, com personagens são apresentados e que foge completamente do chamado aforisma, do chamado dito. Então, os próprios parelhos que se atribuem a que quebram a hipótese que nunca foi vista e nunca foi encontrada em documento nenhum. Entende isso? Que é produto de uma interpretação errada de Schleiermacher. Será que Schleiermacher fez bem em atribuir aos ditos de Papias uma interpretação de quê? Será? Vamos ver se sim. Quanto a Papias, eu estou usando aqui o meu manual de manuscritologia elaborado por mim para o nosso seminário de manuscritologia. Detalhe, este vídeo você não tem aqui 5% do que nós tratamos no seminário. Você não tem. Se você quiser um seminário completo, manuscritologia do Novo Testamento, para você ficar preparado, no final do vídeo eu estarei falando, faça a sua matrícula e estude comigo. Vamos lá. Vamos voltar aqui falando da interpretação de Schleiermacher em relação aos ditos de Papias. Será que Papias está falando de ditos aforismáticos que deram origem aos evangelhos? Vamos ver. Quando Papias fala de talógia para referir-se a escritos de Mateus em hebraico, não está usando um termo para ditos isolados. Irineu também fala de Mateus escrevendo em hebraico. E agora? Quando Pedro e Paulo pregavam em Roma e Marcos, intérprete de Pedro, também escrevia o que Pedro falava. Depois João, discípulo do Senhor, que apoiava sua cabeça no peito do Senhor, publicou seu evangelho enquanto morava na Ásia. Isso são apresentações de Irineu, pai apostólico do início do segundo século. Além do que Papias diz que Mateus escreveu em hebraico e traduziu como pôde. Ora, seria estranho Papias falar de Mateus traduzir ditos isolados sem mencionar o evangelho de Mateus em hebraico. Ora, como é que Papias poderia estar falando de ditos isolados se o próprio dito de Papias diz que Mateus escreveu em hebraico e depois
traduziu como pôde, isto é, o evangelho que se tem de Mateus em grego é uma tradução do evangelho que se tinha de Mateus em hebraico. Então, para que aquele conteúdo esteja traduzido ali em grego, Papias é bem claro, traduziu, esteja traduzido, necessário é que este mesmo conteúdo tenha existido em hebraico. Se é que esta proposição de Papias deve ser levada tão a sério como levam esses críticos. Quer levar a sério Papias? Quer. Então interpreta Papias corretamente, poxa. Não atribui a Papias aquilo que Papias não o disse. Ok? Ok. Então nós já temos aí problemaço em relação aqui. Agora em relação a Tomé. Vamos falar de Tomé? Vamos falar de Tomé. Vamos aqui para o nosso manual de manuscritologia. Nosso livro base, elaborado por mim, confeccionado por mim para o nosso seminário de manuscritologia do Novo Testamento. Vamos falar de Tomé. Para começar, Tomé só tem uma cópia completa datada do quarto século. Olha o problema. Tomé aparece com uma cópia completa do quarto século, isto em copta, no idioma copta. Nós temos o papiro 75 do final do segundo século, contendo quase todo o Novo Testamento grego. Todos os pais das igrejas que citam Tomé o fazem na condição de herético. Assim, Tomé estaria sozinho, um herege se autodenominando o Evangelho de Jesus, gritando contra tudo e contra todos. Abre aspas. São estas as palavras secretas que Jesus, o vivo, proferiu e que Judas Tomé Dídimo escreveu. Fecha aspas. Você encontra isso no primeiro capítulo dos primeiros versículos do Evangelho de Tomé. Então observe que Tomé já começa dizendo, primeiro, o documento que você tem de Tomé é datado do quarto século, que é um documento em copta, com os 114 ditos. Existem fragmentos de datado do início do terceiro século, do início dos anos 200? Existem, mas pequenos fragmentos, que não traz o texto por completo. Então, Tomé diz, estas são as palavras secretas de Jesus. Observe que o autor de Tomé já começa dizendo, gente, isso aqui é secreto, isso aqui não é nada conhecido, tá bom? Isso aqui não é consensual, ninguém sabia disto. São palavras secretas de Jesus a Tomé. Coisa secreta. Ou seja, não é coisa consensual. Não tem nada a ver com ditos comuns e corriqueiros, consensuais, existentes, circulares nas comunidades. Isso aqui é coisa secreta. Tá? Já derrubamos que? Agora vamos ver Tomé. Terceiro, Tomé pertence à biblioteca de Nag Hammadi. Nag Hammadi. Do Egito. Eu falei Oxirrinco porque existem fragmentos também descobertos em Oxirrinco, mas Nag Hammadi. Os especialistas datam a maioria dos manuscritos encontrados ali da metade do quarto século. No entanto, os 3 fragmentos gregos de Tomé encontrados em Oxirrincos são datados do início dos anos 200. Estes fragmentos não apresentam os 114 ditos, que só se encontra no manuscrito copta posterior. Agora, olha um outro problema de Tomé. Tomé cita, direta ou indiretamente, os seguintes livros do Novo Testamento: Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, as 2 epístolas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo, Hebreus, 1 João e Apocalipse. Ou seja, Tomé cita 15 livros do Novo Testamento. Isso em 114 ditos. 114 ditos. Observe. Se Tomé veio antes dos evangelhos, como citaria os 3 evangelhos? Como? Alguém forçando a barra diria, foram os evangelhos que o copiaram. Vamos ver, vamos. Ora, se foram os evangelhos que copiaram Tomé, e os outros 12 livros fora dos evangelhos citados por Tomé, seria uma mera coleção de ditos à base para todos os livros do Novo Testamento? No mínimo, absurdo. No mínimo, absurdo. Como é que 114 ditos são base para 15 livros do Novo Testamento? E Tomé cita esses 15 livros. E a lógica é, se eu cito 15 obras quando estou confeccionando a minha,
significa dizer que aquelas 15 obras existiram antes da minha. Antes da minha. Ok? Ok. O mais racional, provável e cientificamente correto é que Tomé tivesse conhecimento dessas obras. Ok? Ok. Então, está claro. Quando você pega o Evangelho de Tomé. O mais racional, provável e cientificamente correto é que Tomé tivesse conhecimento dessas obras. O autor de Tomé, observe isso, que sem dúvidas não é Tomé, na verdade prova não apenas que ele conhecia a tradição evangélica, mas também que quando fora produzido os escritos do Novo Testamento já gozava de larga e sobejada circulação. Tomé tem fortes associações com Diatessarão de Tassiano, datado de 170 depois de Cristo. Isso prova uma tradição posterior para Tomé, razão pela qual se vê em Tomé tanto elementos gnósticos e até panteístas, que faziam parte dos elementos gnósticos. Jesus está no todo, é o todo, está na pedra, no pedaço de pau. Deus é tudo e tudo é Deus. Você vê aqui elementos panteístas encontrados em Tomé, gnosticismo, do gnosticismo do segundo século. Então Tomé tem paralelismo no gnosticismo e paralelismo nos livros do Novo Testamento. Gente, você precisa acordar. Você precisa acordar. Ok. E agora, e falando dos nossos evangelhos canônicos? O que se tem dos evangelhos canônicos? Enquanto Tomé e, consequentemente, os demais evangelhos apócrifos não se sustenta como primitivo, mas revela-se tardio, os canônicos dispõem das mais antigas testemunhas. Vamos lá. Clemente de Roma, ainda no primeiro século, já considerava os evangelhos como escrituras, em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Observe isso. Falando de Clemente de Roma, primeiro século. Olha o Clemente de Roma vai falar. Abre aspas. Portanto, irmãos, sejamos unidos e abandonemos toda a arrogância, a vaidade, o exagero e a raiva. E cumpramos o que foi escrito, pois o Espírito Santo disse: não exiba o homem sábio a sua sabedoria, nem o forte a sua força, nem o rico a sua riqueza. Acima de tudo, lembremos das palavras do Senhor Jesus, mestre em grandeza, paciência e tolerância, que nos falou: sede misericordioso, que receberão misericórdia. Perdoai, que sereis perdoado. O que fizerdes vos será feito. O quanto dardes vos será dado. Como julgardes, sereis julgados. A medida que usardes, será a mesma usada convosco. 1 Clemente, capítulo 13, versículo 1 a 3. Fecha aspas. Ou melhor, fecha aspas, 1 Clemente, 1 a 3. O que é que você tem aqui? Você vê Clemente colocando as palavras de Jesus nos evangelhos em pé de igualdade com os escritos do Antigo Testamento, onde ele fala, pois o Espírito Santo disse. Aí ele cita o texto de Jeremias 9, 23 e 24 e cita os evangelhos. Isso do primeiro século, tá? Tomé, cadê você? Inácio aos esmirniotas cita o evangelho em pé de igualdade com os profetas. Abre aspas. Vamos dar toda a atenção aos profetas, principalmente aos evangelhos, pois aí foi revelada a paixão e se consumou a ressurreição. Fecha aspas, Inácio, Epístola aos Hermeniotas, capítulo 7, versículo 1. Olha o que Inácio está falando, queridos. Está falando, vamos dar toda a atenção aos profetas, principalmente aos evangelhos, como nós os temos. Os escritos de Paulo, tidos como os primeiros escritos e certos de serem do primeiro século, já consideravam os evangelhos como escrituras, em pé de igualdade com as escrituras judaicas. Quando você pega os escritos de Paulo, que até os críticos colocam no primeiro século, esses escritos de Paulo já tinham os evangelhos como escritos canônicos em pé de igualdade com os textos do Antigo Testamento. Vamos lá. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo dos gentios coloca Mateus 10:10 e Lucas 10:7 na mesma autoridade de Deuteronômio 25:4. Será? Vamos ler o texto?
Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Olha o que Paulo diz. Porque diz a Escritura. O que a Escritura diz? Porque diz, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Observe, a Escritura diz o quê? Não pisarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não pisarás não atarás a boca ao boi que debulha, é um texto da Torá, do Pentateuco. E digno é o obreiro do seu salário, é um texto do Evangelho. E Paulo chama isso de Escritura, com uma conjunção coordenativa aditiva. Não atarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu alimento. Na segunda epístola de Pedro 3,16, seu autor coloca os escritos de Paulo como escritos sagrados. Ok. Os manuscritos dão testemunho da antiguidade dos evangelhos. De todos os evangelhos não existe um mais criticado que o evangelho de João. É justamente este, o evangelho de documentação manuscritológica mais antiga. Papiro 52, datado de 125 depois de Cristo, portanto, de 20 a 25 anos depois do apóstolo João. Essa forma fragmentária traz João 18, 31 e 33 do lado direito e João 18, 37 e 38 no verso. O papiro 66, datado de 125 a 150 depois de Cristo, traz todo o evangelho de João, com boa qualidade do capítulo 1 ao 14 e com algumas rupturas do capítulo 15 ao capítulo 21. Ainda traz no título o nome do seu autor, Evangelho Katai Ioane. O papiro 75, datado do final do segundo século, contém boa parte de Lucas, João, e traz como título para o Evangelho de João o nome do seu autor, Evangelho Katai Ioane. O papiro 75 é um protocódice vaticano, ou seja, o papiro 75 é bem semelhante ao Códice Vaticanos. Ok? O Diatesserão de Tassiano já compunha os 4 evangelhos. O Diatesserão de Tassiano já compunha os 4 evangelhos. Portanto, queridos, o que temos? Nós temos provas cabais contra quê? Provas cabais contra Tomé ser primeiro e provas cabais a favor da história dos evangelhos. Papiro 46 do segundo século, papiro 52, os pais das igrejas citando os nossos evangelhos. Por que 4 evangelhos? Porque a história do texto do Novo Testamento inevitavelmente vai dizer que esses são os 4 evangelhos que aí circulavam entre a igreja primitiva, em detrimento dos demais evangelhos, que também passaram a circular, mas de forma posterior. Eis a razão de 4 evangelhos. Inscreva-se, ligue 61 982 21 6164 e inscreva-se no nosso curso de manuscritologia. São 2 finais de semana, 4 palestras, tudo online, R$100 a palestra. Você tem o livro, você tem as videoaulas e você ainda tem as palestras ao vivo comigo para tirar todas as suas dúvidas.